Queridos irmãos, boa noite. Bem-vindos a mais uma sexta-feira online. Obrigado por nos receberem na vossa casa, em direto aqui da casa de todos nós, em Algés, trazendo uma mensagem para o vosso coração da parte do Pai. Temos estado a meditar sobre a necessidade de a cada dia sermos mais parecidos com Jesus, de sermos seus imitadores. Hoje vamos ser desafiados de uma maneira extraordinária. Vamos ver se conseguimos entender qual é o aspecto que nós devemos imitar em Jesus. Eu vou, hoje, antes de dizer o tema, vamos ler o texto bíblico, que está em João, capítulo 2, versículo 13 ao versículo 22. João 2, versículo 13 ao 22, diz assim: E estava próxima a Páscoa dos judeus, e Jesus subiu a Jerusalém. E achou no templo os que vendiam bois e ovelhas e pombos e os cambiadores assentados, e tendo feito um azorrague de cordéis, lançou todos fora do templo, bem como os bois e as ovelhas, e espalhou o dinheiro dos cambiadores, e derribou as mesas, e disse aos que vendiam pombos: Tirai daqui este, se não façais da casa de meu pai casa de vendas. E os seus discípulos lembraram-se do que está escrito: O zelo da tua casa me devorará. Responderam, pois, os judeus e disseram-lhe: Que sinal nos mostras para fazeres isso? Jesus respondeu e disse-lhes: Derribai este templo e em 3 dias o levantarei. Disseram, pois, os judeus: Em 46 anos foi edificado este templo e tu o levantarás em 3 dias. Mas ele falava do tempo do seu corpo. Quando, pois, ressuscitou dos mortos, os seus discípulos lembraram-se de que lhes dissera isto e creram na Escritura e na palavra que Jesus tinha dito. Amém. Imitadores de Jesus. O que é que nós encontramos neste texto? Olha, encontramos um desafio muito grande. Aqui vamos aprender a irarmos-nos como Jesus. Imitadores de Jesus, a irarmos-nos como Jesus. Eu sei o que é que você está aí em casa a pensar, mas a ira não é uma coisa má, não é um sentimento destrutivo, desculpem. Muitas vezes pensamos na ira como um pecado, como uma maldade. Na realidade, a ira é um sentimento que pode ser bem utilizado ou mal utilizado. Ou melhor, pode ser canalizado de uma maneira correta ou canalizado de uma maneira incorreta, destrutiva. Vejam que Jesus estava verdadeiramente irado, estava verdadeiramente zangado. Este é o relato mais famoso em que Jesus se irou. E vejam que a Bíblia relata-nos muitas vezes que o Pai irou-se muitas vezes também, particularmente contra o pecado. A Bíblia mostra-nos claramente que Deus está irado com o pecado, está irado com o mal, está irado com as escolhas pecaminosas, destrutivas, maldosas da humanidade. E de tal maneira o Pai estava irado com o pecado que a única maneira de nós encontrarmos graça aos seus olhos, de voltarmos a ter paz com Deus, o único caminho foi o Pai derramar toda a sua ira sobre Jesus na cruz do Calvário. Ali na cruz Jesus levou o nosso pecado e carregou a justa ira de Deus. Mas vamos voltar ao nosso texto, voltar à nossa meditação. Qual é o contexto disto? A Bíblia diz que na Páscoa, Jesus com os seus discípulos deslocaram-se a Jerusalém, deslocaram-se ao templo, o lugar da adoração, o lugar do culto, o lugar onde a glória de Deus estava, onde Deus se manifestava, o lugar que tinha sido consagrado e separado para ser casa de oração, para ser casa de Deus, o lugar que tinha sido separado para o culto a Deus, aonde Deus prometera colocar o seu nome. E Jesus e os seus discípulos chegam ao templo neste momento da Páscoa, a festa mais importante dos judeus, onde eles clamavam pelo perdão de Deus, onde se lembravam da libertação que Deus tinha feito, e todo judeu na Páscoa devia vir a Jerusalém adorar a Deus. E quando Jesus entra no templo, o que é que ele encontra? Em vez de encontrar um povo a louvar, a cultuar, a servir a Deus, a adorar a Deus, a se humilhar diante de Deus, a buscar a presença de Deus, diz que ele achou no templo os que vendiam bois, ovelhas, pombos, cambiadores assentados ali no pátio de gentios, à porta do templo. Ali estavam eles fazendo negócio.
Alguns estão a perguntar, alguns dizem, bem, nós até percebemos porque é que estava ali a vender ovelhas e pombos e bois, certamente seria para os sacrifícios, para ofertar a Deus. É óbvio, as pessoas, algumas vinham de longe e era mais fácil encontrar ali os animais e comprá-los para ofertar ao Senhor. Mas cambiadores, cambistas, uma casa de câmbio na casa de Deus, o que é que essa gente estava ali a fazer? Olhem, naquele tempo, normalmente o dinheiro que circulava em todo o império era o dinheiro romano, menos num lugar. No templo, o dinheiro romano não era aceite. Para dar a sua contribuição no templo, para fazer a sua oferta no templo, o dinheiro romano não era aceite. Então, quando você chegava das suas cidades, das suas terras, chegava ali ao templo e tinha que ir aos cambistas trocar o seu dinheiro, para que eles pudessem ganhar com isso, para que o templo pudesse ganhar com isso, para que os sacerdotes, o sumo sacerdote, pudessem enriquecer à custa do povo. Aqueles animais que ali estavam eram dos melhores, deviam ser vendidos ali, alguns a um preço absolutamente especulativo. Este é o contexto. Jesus chegou à casa de oração, à casa do culto, à casa que devia estar aberta a todos os povos, para se encontrarem com Deus. E o que é que ele encontra? Ele encontra um comércio a tentar enriquecer à custa do nome do seu Pai, à custa do seu próprio nome. E a Bíblia claramente nos mostra a manifestação da santa ira de Jesus. Jesus irou-se profundamente. Jesus irou-se de forma santa. A Bíblia diz que ele fez um chicote e começou a correr com aquela gente toda para fora do templo. Diz que lançava todos a fora do templo, os bois, as ovelhas. Diz que espalhou o dinheiro, derribou as mesas. Vejam que Jesus não fez isto calmamente. Ele não entrou por ali sossegadinho e disse, olha, faça o favor de tirar daqui os bois daqui. Olha, se faz favor, as pombas leve lá consigo. Olha, tira essas mesas aí. Não. A Bíblia é enfática e mostra. Ele fez um chicote e começou a correr com toda a gente, começou a derramar o dinheiro das mesas dos cambistas, começou a expulsar os animais e as pessoas. Ele estava irado, ele estava zangado com aquilo que estava a acontecer na sua casa. Irmãos, nós devemos ter consciência ainda hoje, que quando nos reunimos no nome dele, temos de ter cuidado de estarmos a fazer aquilo que o glorifica, que o honra. E nós não podemos fazer negócio ou comércio com o nome de Deus, com o reino de Deus. Não é por acaso que Jesus disse aquilo que de graça receberam, de graça dai. O Evangelho é a graça de Deus exposta a todos. Deus não está à venda. Não podemos comprar a Deus, não podemos comprar os seus milagres, não podemos comprar a sua atenção, não podemos comprar a salvação. Não, tudo isso é resultado da graça de Deus. O que esta gente estava a fazer ali no templo era vender a Deus, era vender o acesso a Deus, era vender a bênção de Deus. Eu sei. Aquilo que vocês estão a pensar é que hoje também vemos em muitos sítios e em muitas circunstâncias homens e mulheres a negociarem com o nome de Deus, com as dádivas de Deus, com os milagres de Deus. A Bíblia está-nos a ensinar claramente que isso provoca uma profunda ira em Deus, uma profunda revolta no coração de Deus. Deus fica irado, fica zangado. Jesus estava irado com aquelas circunstâncias. Qual era o motivo da sua ira? A Bíblia diz, Jesus diz, tirai daqui estes e não façais da casa de meu Pai uma casa de vendas, uma casa de negócio. Jesus estava irado por causa disto. Vejam, Jesus não estava irado por as pessoas fazerem negócio. Todos nós temos que comprar e vender, temos que comer, temos que beber, trabalhamos, recebemos o nosso salário. A ira do Senhor não era contra isso, não era contra o facto de trazerem animais para oferecer a Deus, não era contra o facto das pessoas ofertarem, dizimarem, não era esse o problema. O problema foi tornarem a casa de Deus, o culto a Deus, num negócio. Eles já não estavam preocupados em levar as pessoas à oração, levar as pessoas à devoção a Deus, levar as pessoas até a Deus. Não! O objetivo era fazer negócio, era ganhar dinheiro. No Evangelho de Mateus, capítulo 21 e versículo 13 está escrito: e disse-lhes Jesus, palavras de Jesus, e disse-lhes, está escrito, a minha casa será chamada casa de oração,
mas vós a tendes convertido em covil de ladrões. Palavras de Jesus. Jesus diz, olha, a Bíblia diz, está escrito nas Escrituras, que a minha casa, a casa do meu Pai, o meu Pai diz, a minha casa será chamada casa de oração. Irmãos, o lugar de culto, o lugar onde nos reunimos para juntos buscarmos a Deus, aprendermos das Escrituras, deve ser o lugar da oração, casa de oração. Nós, os mais antigos, já estou a ficar velhote, já digo os mais antigos, nós aprendemos desde pequeninos esta terminologia, casa de oração. De onde é que isso vem? Vem aqui deste texto bíblico, vem aqui desta experiência de Jesus. E ele diz, quando entramos neste lugar separado, consagrado para o culto a Deus, este deve ser o lugar para orar a Deus, ou por outras palavras, para nos relacionarmos com Deus, para escutarmos a voz de Deus, para levarmos a Deus as nossas petições, para aprendermos das Escrituras, da palavra, da revelação de Deus. Mas diz o texto, vocês tornaram a minha casa num covil de ladrões, numa cova cheia de ladrões. Transformaram a minha casa lá na cova do Alibabá e dos seus 40 ladrões. Tornaram a minha casa num lugar de negócio. E isso provoca uma tristeza profunda no meu coração. Irmãos, ainda hoje devemos perceber que quando nós nos juntamos é para adorar a Deus, e a sua casa é um lugar separado para o culto a Ele. O importante não são as paredes, não é disso que Ele está a falar. O que Ele está a falar é que aquele lugar é um lugar que nós separamos para nos encontrarmos com Ele, para nos relacionarmos com Ele, para orarmos uns pelos outros, para nos ajudarmos uns aos outros, para cuidarmos uns dos outros, e de forma alguma para fazer negócio com o seu nome. A Bíblia diz, o zelo da tua casa me devorará. Era a experiência de Jesus. Era a palavra que estava dita sobre o Messias. O zelo pela tua casa, pelo culto a ti, pela tua pessoa. Isso vai consumir-me. E por isso Jesus irou-se. Duas últimas notas. Qual era a fonte da autoridade de Jesus para se irar? Porque nós não nos podemos irar de qualquer maneira. Jesus estava irado por causa da fonte da sua autoridade. Vejam que aquela gente ali à volta viu a fazer aquilo tudo, aparentemente ninguém reagiu. Vejam a autoridade com que Jesus estava revestido, o poder com que ele estava revestido, a unção, a presença de Deus. Mas eles depois olharam para ele e disseram, Jesus, que sinal é que nos mostras para fazer isto? Com que autoridade é que tu fazes isto? Em nome de quem é que estás a fazer isto? Quem é que és tu para fazer isto? Onde é que está a tua autoridade? E vejam o que é que Jesus vai dizer. Eu derribarei este templo e em 3 dias o levantarei. A autoridade de Jesus está baseada no seu poder ressuscitador. A autoridade de Jesus, a confirmação da autoridade de Jesus, ou melhor, a confirmação de quem Ele era, estava focada no facto de que Ele havia de vencer a morte. Jesus está a dizer, eu posso fazer isto porque eu sou o próprio Deus. Eu posso fazer isto porque esta é a minha casa. Eu posso fazer isto e eu vou mostrar isso. Vocês vão destruir este corpo, vão me crucificar, mas ao 3º dia eu vou ressuscitar, eu vou vencer a morte, vou vir com um corpo mais glorioso, mais poderoso, pelo meu próprio poder eu vou vencer a morte. Eu sou o Senhor desta casa, eu sou o Senhor do universo, eu sou o Senhor digno de ser adorado, de ser louvado, de ser cultuado. Qual é a autoridade com que eu faço isto? É com a minha própria autoridade. Eu não preciso da autoridade de nenhum homem, eu tenho a autoridade do meu Pai, eu tenho a minha autoridade e eu vou mostrá-la ao vencer a morte, Uma última ideia para partilhar convosco, é que a ira de Jesus é sempre equilibrada pelo amor e pela compaixão. Em Mateus diz que depois de Jesus fazer isto, diz lá, e foram ter com ele ao templo cegos, coxos, e ele curou a todos. Realmente, a história das Escrituras, a história da palavra de Deus, é o equilíbrio entre a ira e a justiça de Deus e o seu amor e a sua compaixão. A partir do momento que o homem escolheu pecar
pecar e revoltar-se contra Deus e desobedecer a Deus, ele ficou debaixo da ira de Deus. A justiça de Deus diz que a alma que pecar, essa tem que morrer. A alma que pecar está condenada. Estávamos debaixo da ira de Deus. Mas o amor de Deus deseja salvar-nos, deseja levar-nos para a sua presença, deseja dar-nos a vida eterna. Como é que Deus pode conjugar a ira e o amor? Olha, Ele conjugou isso na pessoa de Jesus. Na pessoa de Jesus. Jesus, Deus feito homem, veio até nós para na cruz conjugar a ira e o amor. Na cruz, Ele que era o inocente, Ele que não tinha pecado, Ele aceitou receber a nossa culpa, o nosso pecado. E ali na cruz, a ira de Deus foi derramada sobre Ele. Mas ao mesmo tempo, ali na cruz, o amor vencia. O amor vencia. Porque por causa da sua abnegação, por causa do seu gesto, por causa do seu cuidado, Ele estende o seu amor para conosco. Por isso é que a ira de Jesus é sempre equilibrada pelo amor e pela compaixão. É interessante, lá no templo, a casa de oração, devia ser um lugar para orar pelos doentes, para orar pelos frágeis, pelos fracos, pelos abatidos, para que os milagres acontecessem. E por isso Jesus precisava limpar a sua casa, para que isso voltasse a acontecer. E no final, diz que aqueles que eram fracos, que eram abatidos, cegos, coxos, aqueles que estavam doentes no corpo e na alma, vieram até Jesus. E Ele, cheio de amor e compaixão, curou-os a todos. Não eram eles pecadores? Não estavam eles debaixo da ira de Deus? O que Jesus estava a dizer: eu posso curar-te, eu posso limpar-te, eu posso restaurar-te, eu posso perdoar-te, porque eu vou levar o teu pecado, eu vou levar a tua culpa, eu vou levar sobre mim a tua culpa. Então, a ira equilibrada pelo amor e pela compaixão. E foram ter com Ele ao templo, cegos e coxos, e curou-os a todos. Irmãos, nós como igreja, não podemos deixar de dizer que ainda hoje o pecado, a maldade entristece a Deus e que por causa disso ficamos debaixo da sua ira. Claro que não podemos deixar de dizer. As Escrituras revelam isso. As Escrituras revelam isso. Todos aqueles que não conhecem a Cristo, todos aqueles que ainda não têm um relacionamento com Deus, estão debaixo da sua condenação. Estão debaixo. Mas esse não pode ser só esse o foco da nossa mensagem. Nós temos que dar o outro passo e dizer que a ira é equilibrada pela compaixão, pelo amor, pela bondade. Claro que nos devemos irar quando vemos pessoas a fazerem negócio com a mensagem da salvação. Claro, e devemos condenar isso, mas ao mesmo tempo devemos ainda continuar a dizer que há compaixão, há amor, há perdão, há restauração, há cura, há transformação. Deus ainda hoje pode mudar os corações e as vidas. Às vezes vemos reportagens na televisão de gente que cometeu crimes hediondos, terríveis, e isso desperta uma ira no nosso coração, uma ira justa contra aquela maldade, contra o sofrimento que alguns estão a viver, contra o sofrimento que alguns estão a passar. Deus ainda é poderoso para perdoar, Deus ainda é poderoso para restaurar, Deus ainda pode perdoar o maior dos pecadores. Claro que pode. Foi para isso que Ele veio. Então vamos ser imitadores de Jesus. Vamos ser imitadores de Jesus. E que o nosso coração e a nossa vida esteja cada vez mais perto dEle. Oremos juntos. Senhor, te agradecemos pela Tua palavra. E te agradecemos em especial por Jesus Cristo, Teu Filho, que veio até ao monte. Veio para levar sobre Ele a Tua ira, para que agora nós possamos estar debaixo da Tua graça e da Tua bondade. Senhor, é verdade que ainda existe muita coisa neste mundo que perturba, entristece, magoa o Teu coração. Senhor, mas nós oramos a Ti no nome de Jesus para que tenhas compaixão da nossa terra, para que perdoes o nosso pecado, para que sares a nossa nação e para que ajudes a nossa gente. Ajuda-nos, Senhor, ajuda-nos a ter um coração semelhante ao Teu, a ficarmos irados contra o pecado, contra o diabo, contra a maldade, mas a anunciar que Tu já levaste sobre Ti o nosso pecado e o Teu amor está disponível, está estendido conosco. Queremos ser Teus imitadores. Queremos ser Teus imitadores. Ajuda a cada um de nós, no nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, lembro-vos que domingo voltamos a estar juntos às 10 da manhã. Convido-vos, juntem-se aí à volta da televisão, do computador, do tablet e na nossa página Facebook, nosso canal YouTube. Vamos estar juntos, meditando nas Escrituras, refletindo na palavra de Deus. 10 da manhã, esperamos por vocês, não falhem. Também, quarta-feira, continuamos a ter
o nosso momento mais íntimo em família, o nosso Zoom de oração. Junta-te a nós. E sexta-feira, se Deus quiser, voltaremos a estar aqui juntos em mais uma sexta online. Estamos acompanhando aquilo que está a acontecer, a evolução da situação sanitária, e quando for possível, certamente que voltaremos a estar juntos, e rapidamente isso vai acontecer certamente. Oremos por Portugal, oremos pelas nossas autoridades e oremos uns pelos outros. Vamos continuar a cuidar uns dos outros. Um abraço com muitas saudades vossas, que Deus vos abençoe e vos guarde, e que a sua paz seja convosco. Amém.